questão o Haddad tá dando discursos e falando que vai apertar o cerco, principalmente em relação a subsídios. Isso pega em cheio o agro. E também ele fala de reforma tributária, que também deve aumentar, pelo menos pelos estudos, o imposto do agro. Como que o Mato Grosso está se posicionando nessa possível reforma tributária? Olha, Sam, eu quando falo de reforma tributária, eu vou dizer aquilo que eu já falei aqui no início do nosso programa. Primeiro, eu acho que está errado. Nós temos que fazer primeiro no Brasil uma reforma administrativa. Se nós não fizermos o Estado brasileiro custar menos, nós vamos sempre estar cobrando do cidadão cada vez mais. E foi assim que aconteceu ao longo dos últimos 30 anos. A carga tributária só vem aumentando. Mas mesmo sem reforma, vem aumentando. Mas vem aumentando. Mas veja bem, você não tem que atacar o problema pelo lado errado. Se você não atacar a origem do problema, qual a origem do problema da carga tributária alta no Brasil? É o Estado brasileiro que custa muito caro. Mas a reforma tributária não serve só para mexer em carga tributária. Tudo serve bem, mas ela serviria para simplificar. Ela pode simplificar, mas o que adianta? Sob o ponto de vista do cidadão, tá? O que importa para mim, para você, para todos nós, quem está nos acompanhando nesse momento aqui pela Jovem Pan, é pagar menos impostos e ter também esses impostos de volta na forma de serviços. Porque você paga muito imposto no Brasil e a maior parte da sociedade tem que comprar um plano de saúde, tem que morar num condomínio para se sentir mais seguro, tem que colocar seu filho na escola, não é assim que acontece no Brasil? É verdade, só que você tem Esse é o maior problema, porque o Estado é ineficiente. Você tem 2.000 homens horas, em média, só para calcular imposto. Então, uma reforma, mesmo se não mexesse na carga, que simplificasse, poderia deixar os produtos mais baratos para a população. Ótimo, simplificar é um ganho que ninguém tira o mérito dele. Eu concordo com a simplificação, né? Os empresários concordam com a simplificação, mas o cidadão brasileiro, que é o maior pagador de imposto, porque o imposto que a empresa paga, ela coloca no produto. Essa roupa que eu estou vestindo, essa aqui de todos nós, tem imposto embutido nela, meu amigo. Então, o grande pagador de imposto chama-se cidadão brasileiro. Ô, Maurão, desculpa fazer essa questão para você. Maurão. Sem intimidade. Maurão. Maurão. Chamar o Maurão nos bastidores. O cara vai brincar com o Mato Grossense. Mato Grosso é grosso, hein? Qual que é o teu apelido? É Maurão. Deixa o Bruno O que eu queria saber é sobre a taxação de produtos internacionais. Essa é uma pauta que a gente estava discutindo aqui. A gente viu o Haddad também falando sobre. Qual que é a sua ideia? Olha, eu acho que tem algumas coisas no Brasil que precisam ser assim revisto. O Sam falou sobre incentivos, né? Existem subsídios, existe muita coisa no Brasil, na minha opinião, que traz distorções. Por exemplo, eu vou falar, como é que pode um produtor rural comprar uma caminhonete com isenção, né, uma Hilux de luxo, com isenção de impostos? Está certo isso? Ué, se o cara vai trabalhar... Uma máquina que vai produzir... O que ele vai gerar? Não, uma máquina que vai produzir uma colheitadeira, uma plantadeira, um trator, ok, porque isso vai virar insumo de produção. Mas a caminhonete de luxo é uma caminhonete que ele usa muitas vezes para o uso dele, né, da família dele. Então isso não carece hoje mais de subsídio. Eu só citei isso como exemplo, né, mas existem muitos outros exemplos no Brasil e no meu estado eu fiz isso. Eu cortei incentivo fiscal do comércio, da indústria, de alguns setores. E ninguém quebrou por isso, e continua crescendo a indústria em Mato Grosso, porque existia incentivos que não fazia mais sentido, que não contribuía para o crescimento da sociedade e da própria economia. Rever isso com prudência, né, fazer isso olhando para o Brasil na dimensão dos problemas que nós temos, eu acho que faz sentido nesse momento sim. Agora, tem que fazer isso, né, olhando para a correta aplicação desse dinheiro. Se não corta, aumenta a arrecadação federal e depois joga tudo isso no custeio, com folha, né, com o aumento da máquina, isso não volta um centavo para o cidadão e nem para a sociedade.